de hoje, ela é uma palavra que o Senhor vem trabalhando no meu coração, primeiramente, né? E hoje eu quero convidar cada um de vocês a fazer um reflexo, uma reflexão sobre as implicações da Bíblia na sua vida. Sabe, ultimamente o Senhor tem me chamado a meditar na palavra, mas não só meditar, mas pensar qual a implicação dela no meu dia a dia. E eu queria que você fizesse essa reflexão comigo essa noite. Amém? Porque, de verdade, nós precisamos pensar sobre o poder da palavra em nos transformar. Nós precisamos evoluir, nós precisamos desenvolver, nós precisamos amadurecer no Senhor. E eu quero começar a te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17, versículo 1. Hoje eu até trouxe alguns slides aqui. Nós conhecemos muito a história de Davi. É uma história que eu já preguei aqui a última vez sobre ele. E é uma história que tem mexido muito comigo. E hoje, diante de tantas palavras poderosas sobre esse homem, eu quero focar num determinado momento da vida dele, em que os pensamentos de Davi se voltam para a construção do templo do Senhor. E 1 Crônicas 17, 1 vai nos mostrar uma realidade. Diz assim, olha o que Davi, aqui é Davi falando, ok? Diz assim, vivo eu numa casa de cedros, enquanto a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Como eu já falei em outras palavras aqui, a arca da aliança, ela era o objeto mais precioso de todo o tabernáculo. Desde o tabernáculo de Moisés, ela era o mais precioso. Na tenda de Davi também, ela era o mais precioso. Então, Davi manda chamar um profeta, o profeta Natã, e ele diz o seguinte: Natã, eu vivo numa casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. E isso traz muito significado para nós, porque o clamor de Davi aqui, nesse versículo 1, não é um clamor arquitetônico. Não era só uma questão de estética para a arca da aliança estar, mas era um desejo do coração de Davi verdadeiramente de estabelecer o reino de Deus entre os homens. Amém? Amém? E aí, vamos para o versículo 2, vamos aprofundar um pouco, né, em 1 Crônicas 17. Então Natã disse a Davi: olha, Davi, tudo o que tens no seu coração, faze, porque Deus é contigo. Versículo 3. Mas sucedeu que na mesma noite a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Davi tinha um desejo no coração dele, legítimo, estabelecer o reino de Deus entre os homens, montar um lugar para a presença de Deus habitar. E em princípio, Natã, o profeta, ele encorajou Davi, versículo 2. Ele encorajou, vai lá Davi, faz conforme está no seu coração. Você tem esse desejo, vai lá e constrói o templo para o Senhor. Só que nem sempre os nossos desejos são os desejos de Deus para nós. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que Deus visita Natã e diz para Natã: não, diga a Davi que ele não vai construir o templo para mim. Deus envia Natã e diz: não é você, Davi. E quando você vai vendo a história desenrolar, você vê Deus dizendo: Davi, não será você, mas o seu filho. Ele edificará um lugar, uma casa para mim. E é interessante porque Deus, ele reconhece o desejo do coração de Davi. Ele sabe que Davi tem uma boa intenção, mas Deus recusa esse desejo.
Deus recusa que Davi seja o construtor do templo. E eu, quando meditava e Deus estava trabalhando comigo nessas passagens, eu comecei a perguntar: Deus, por quê? Por que o Senhor rejeitou o desejo de Davi? E o Senhor me leva para 2 Crônicas 22. 2 Crônicas 22, versículos 7 e 8, nos dá a resposta do porquê Deus recusou. E diz assim: e disse Davi a Salomão, aqui já é Davi falando para o próprio filho dele, Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar um lugar para o Senhor, uma casa para Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: olha o que Deus diz para Davi: Davi, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Sabe, essa palavra, ela começou então a ser gerada dentro do meu espírito, e essa noite eu quero falar exatamente sobre isso. Davi era um homem de guerra, a palavra deixa bem claro. E ele não poderia construir um lugar para Deus, porque o templo deveria ser um lugar de paz. E antes de eu continuar a mensagem, eu quero que a gente entenda essa noite o que paz significa para Deus. Nós precisamos entender, porque, sabe, no coração de Deus, paz é shalom. No coração de Deus, paz é shalom. E o que é shalom? Shalom não é simplesmente ausência de conflito. Não. Shalom é plenitude. Shalom é integridade. Shalom é completude. Shalom é uma vida alinhada com o Criador. Só que é uma vida alinhada com o Criador de tal forma em que nada vai faltar, nada se perde e nada está fora do lugar. Então, quando nós pensamos que o templo seria construído por um homem de paz e identificamos o que paz significa no coração de Deus, a gente tem que pensar que nesse templo não podia ter falta de nada, nada poderia estar perdido e nada poderia estar fora do lugar. Sem shalom não existe espaço para a habitação de Deus. Sem paz não existe espaço para a habitação de Deus. Por quê? Porque o trono de Deus, ele se estabelece num território pacificado. O trono de Deus se estabelece num território pacificado. E quando eu olho para o contexto de Davi, eu quero que vocês pensem comigo. Quando olhamos para o território de Davi, o Senhor me trouxe duas realidades aqui. O Senhor me traz, ao olhar para a vida, para a história de Davi e Salomão, eu consigo identificar dois tipos de unção. Um é a unção para conquistar e a outra é a unção para construir. São dois tipos de unções, mas totalmente diferentes. Porque quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que Davi tinha a unção para conquistar. O que é isso? Unção para romper com barreiras, unção para derrotar gigantes, unção para expulsar os inimigos, unção para conquistar os territórios desses inimigos. Só que Davi não recebeu a unção de construir. Porque a unção de construir, ela estabelece, ela edifica, ela sustenta a habitação de Deus no meio do seu povo. A primeira unção para conquistar, Deus derrama ela sobre Davi, mas a unção de construir, Deus derrama ela sobre Salomão. E nós precisamos começar a pensar um pouco sobre isso, porque aqui tem um mistério de Deus para nós, igreja. A unção, e o mistério é, a unção que vence não é a mesma que constrói. Nós podemos estar vencendo muitas coisas, mas isso não significa que estamos construindo o que Deus quer que seja construído. A unção de conquista, ela é uma unção legítima para nós. Ok, ela é uma unção necessária. Deus chamou Davi para algo que é legítimo e necessário, mas não substitui a unção da construção. E eu preciso que você que está aqui essa noite entenda isso. Nós precisamos entender quando Deus ele vai levantar algo. Quando Deus levanta ali Davi,
contexto todo que Davi estava vivendo, sabe o que estava acontecendo? Israel estava vivendo uma constante ameaça externa. Israel estava sob ameaça dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas. E Deus levanta Davi. Era necessário Deus levantar esse homem para conquistar os territórios, para estabelecer a segurança do povo. Era necessário que isso acontecesse. Então, a função de guerra naquele contexto de Davi, ela era necessária para remover os inimigos, para que então o reino tivesse um espaço para existir. Vocês estão entendendo? Amém? Eu estou construindo um conceito com vocês. Só que aí, a unção de conquista que eu estou falando, ela derruba obstáculos, ela quebra opressões, ela avança território dos inimigos. E eu fiz aqui uma tabela, pode colocar, Roger, por favor. Não sei se vai dar para vocês verem, eu vou ler aqui rapidamente. Eu fiz uma tabela de dois lados aqui. Um lado é a unção da conquista, o outro lado é a unção da construção. E essa tabela foi algo que Deus trouxe ao meu coração, ok? A unção de conquista, ela rompe barreiras, ela expulsa inimigos, age com intensidade, ela precisa de força e o foco está na batalha. E ela é temporária. Agora, a unção de construção, é ela quem estabelece fundamentos, ela planta, edifica, age com paciência, precisa de sabedoria, o foco é a permanência, e ela é contínua e sustentadora. E o que isso tem a ver comigo e com você? Conquista sem construção. Conquista sem construção, o território fica vulnerável. E ela acaba se perdendo. Grave isso no seu espírito. Conquista sem construção, o território fica vulnerável e acaba se perdendo. Construção sem conquista, não há espaço seguro para edificar. Construção sem conquista, não há espaço seguro para edificar. Na Bíblia, Davi abre o caminho, mas é Salomão quem vai estabelecer. Mas hoje, e aqui é que entra nós, a igreja, nós temos uma realidade, igreja, famílias benditas. Isso tem a ver comigo e com você. Hoje a nossa realidade é nova aliança. E na nova aliança, Efésios 6:12 diz, para você, para mim, diz para nós, ei, a sua guerra não é mais contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais. E aqui é onde Deus tem me pegado. Quando essa unção de conquista, ela é mal direcionada, sabe o que acontece? A gente começa a lutar pelo reino. Só que a gente luta pelo reino, e a gente começa a atacar pessoas. Atacar dentro da nossa própria casa uns aos outros, atacar amigos, atacar no nosso trabalho, atacar irmãos na igreja. Sabe o que acontece? Acontece que conflitos internos vão minando o testemunho da igreja. E nós precisamos pensar sobre isso. Uma energia que deveríamos estar usando ela para atacar o inimigo espiritual das nossas almas, está sendo gasta com disputas humanas. Disputas humanas. Gálatas 5:15 diz, não está no slide não, olha o que diz, se porém vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha quão forte é essa palavra. Se porém vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente.
Deus nos dá unção para conquistar, para romper cadeias, derrubar fortalezas, sim, expulsar inimigos, sim, mas essa unção não foi dada para nos atacarmos uns aos outros. Essa unção não foi dada para a gente requerer um lugar para nós. Não. Essa unção não foi dada para destruir relacionamentos. Essa unção não foi dada para separar pais e filhos, casais, não. Essa unção não foi dada para competição no corpo de Cristo, não. E nós precisamos pensar, a conquista, ela abre espaço sim para nós. Mas é a construção que vai ocupar o espaço e vai estabelecer a presença de Deus. É a construção. Se nós vivemos em guerras constantes, meus irmãos, se a gente vive em guerras constantes, em casa, maridos, esposas, pais, filhos, se vivemos em guerras constantes no trabalho, se vivemos em guerras constantes na igreja, talvez não seja uma guerra espiritual que você esteja vivendo. Talvez não seja. Talvez seja, por mais duro que seja falar isso, mas talvez seja o seu coração precisando de pacificação. Talvez seja o seu coração precisando de pacificação para então entrar na fase da edificação. Precisamos entender isso. O que eu tenho aprendido é que o próximo passo de conquistar é se tornar um pacificador. E é sobre isso a palavra de hoje à noite. Nós precisamos nos tornar pacificadores. A igreja do Senhor precisa se tornar pacificadores. A unção que vence não é a mesma unção que constrói. Deus disse não para a oferta, para a proposta de Davi. Davi, você não vai me construir. Por quê? Porque você é homem de guerra. E Deus queria um homem de paz para construir um lugar para ele. Deus queria um homem de paz. Davi tinha paixão por Deus. Davi tinha compromisso, Davi tinha recursos financeiros, Davi tinha um coração voluntário, disposto, ele tinha garra. Mas ele não tinha um coração que o Senhor precisava para uma obra específica. Ele não tinha o coração que Deus precisava para uma obra específica. Construir um lugar para ele. Deveria ser um homem de paz para construir esse lugar. Deus escolhe então o filho dele, Salomão. E Salomão, o próprio nome de Salomão vem de paz. O desejo de Davi é legítimo, mas a resposta de Deus é não. Talvez o meu desejo seja legítimo e Deus tem me dito não. Talvez o seu desejo seja legítimo, mas Deus pode estar te dizendo não. Só que enquanto eu meditava, eu falei, Senhor, mas o Senhor rejeitou o coração de Davi. E olha tanto que Deus é amoroso. Deus disse, eu não rejeitei o coração de Davi, mas eu estabeleci um princípio. E sabe o que o Senhor trouxe para mim? O princípio é pessoas feridas ou pessoas em guerra não constroem nada para Deus. Pessoas feridas ou pessoas em guerra não podem construir nada para Deus. Sabe qual é a aplicação disso hoje para mim e para você? É que a nova aliança, isso tem uma aplicação muito poderosa, porque a nova aliança, o Novo Testamento, diz bem claramente na nossa Bíblia: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito? E isso é algo muito forte, porque se nós somos o templo do Espírito agora, o meu e o seu coração, se o meu coração e o seu coração estiverem em constante guerra,
nós não vamos conseguir edificar plenamente para o Senhor. Se o nosso coração estiver em constante guerra uns com os outros, se o nosso coração estiver em constante mágoa, em constante ressentimentos, em constante conflitos internos, a verdade é, não conseguiremos edificar plenamente para o Senhor. E isso é algo muito sério. A guerra, meus irmãos, não é sobre lutar com o pecado ou o inimigo espiritual. Mas a guerra aqui é viver um estado de quê? De confronto e divisão em um lugar que falta paz. Isso não pode acontecer, nós precisamos nos arrepender. Sabe o que eu estou dizendo? Hoje nós somos o templo, e se eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, a obra em mim, a obra em você, a obra em nós, só vai avançar no ambiente de pacificação. Nós não avançamos. Quantas vezes eu olhei para a minha vida e disse, Senhor, está travado, não está fluindo. E nesse último ano o Senhor está falando, baixe as suas armas. Seja uma mulher pacificadora. E Deus pode fazer isso, gente. Deus pode transformar qualquer pessoa, qualquer coração. Basta haver disposição da gente em querer ser mais semelhante a Ele. Deus não deixa Davi, porque Davi tinha sangue nas mãos. E o que ele estava falando em outras palavras para nós? Ele estava dizendo, minha interpretação, ok? Ele estava dizendo, somente pacificadores podem herdar e trabalhar para a construção do reino. Somente pacificadores. Davi, você derramou muito sangue. Davi, você derramou muito sangue, mas deixa eu falar, eu não vou tirar a promessa da sua linhagem não, Davi. Vai nascer de você um homem de paz, e ele vai construir uma casa para mim. Deus, o que Deus estava falando aqui, Deus estava dizendo, deixa eu falar para mim e para você. Hoje, quando Deus disse para Davi, Davi, vai nascer de você um homem de paz. O seu filho vai construir algo para mim. Sabe o que o Senhor falou no meu coração nessa passagem? Ele disse, Lohane, Jesus já nasceu para você. Ele é o príncipe da paz. Jesus, deixa eu falar para você, igreja, essa noite, Jesus já nasceu para você. Ele é o príncipe da paz. E por causa dele, eu e você não precisamos mais guerrear. Por causa de Cristo, nós não precisamos mais brigar por um lugar. Por causa de Cristo, nós não precisamos mais brigar para sermos vistos, aceitos. Não, nós não precisamos mais. Nós, esposas, não precisamos mais ser rixosas, porque nós temos Jesus, o príncipe da paz. O príncipe da paz, Jesus Cristo, já nasceu para mim e para você, para que nós possamos plantar verdadeira transformação nos lugares onde somos colocados. Jesus, Ele nos forma para sermos homens e mulheres de paz. O Senhor está te chamando hoje, homem, seja um homem de paz. O Senhor está te chamando hoje, mulher, seja uma mulher de paz. Precisamos ser edificadores de paz na terra. E aí sim conseguiremos construir algo para o Senhor. Deixa Jesus, o príncipe da paz, tomar lugar no trono do seu coração. Deixa ele entrar. Deixa ele mudar as coisas. Deixa ele transformar. Deixa Jesus transformar, deixa Jesus curar as feridas, porque muitas vezes nós somos feridos e machucados, e então criamos uma fortaleza de dizer, ninguém mais vai me ferir, ninguém mais vai falar comigo assim. Deixa eu te dizer, Jesus Cristo, príncipe da paz, já nasceu para você.
Ele pode curar todas as nossas chagas. Ele pode acalmar toda tempestade. Ele te justifica sem você precisar abrir a sua boca. Deixa Jesus transformar os medos que há dentro de você em confiança. Deixa Jesus curar a sua ansiedade e transformá-la em serenidade. Deixa Jesus entrar. Então o Senhor me leva para Mateus 5, versículo 9, onde Ele fala para mim, Rani, Mateus 5, 9, é o cumprimento do porquê Davi não pôde edificar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha o que o nome pacificador, olha o que ser um pacificador te garante. Pacificadores são chamados filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Filho não é alguém que é só próximo de Deus. Não. Somente filhos podem cooperar com o Pai na construção do que é eterno. Somente filhos podem cooperar na construção daquilo que é eterno. Quem vive guerreando, quem vive fermentando conflitos, quem vive alimentando divisões, não é habilitado a construir nada, não é habilitado a erguer a casa do Senhor. O reino é edificado por mãos limpas, corações pacificados, vozes que semeiam a reconciliação. Nós precisamos ir urgentemente para esse lugar. Urgentemente para esse lugar. Ter mãos limpas, um coração pacificado. E nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos do príncipe da paz. Hoje, sabe? Se nós queremos construir algo para o Senhor. Se nós queremos cooperar com o reino. Não tem outro caminho. Nós teremos que definitivamente ser filhos de Deus, ser filhos da paz, sermos pacificadores. Temos que ser pacificadores e não fermentadores. Temos que ser pacificadores. Nós queremos, sabe, construir tantas coisas. Eu não sei você, mas eu quero construir tantas coisas para o Senhor. Eu quero fazer tanto por Ele. E só esse ano eu fui entender por que algumas coisas demoraram tanto. Eu queria tanto ter uma sala de oração, não para mim, mas para que o nome de Deus fosse exaltado, para que a gente tivesse um grupo para buscarmos ao Senhor juntos. Mas muitas vezes eu tentei, não na pacificação. E eu só fui reprovado por Deus, não pelas pessoas. Quando o coração das pessoas se endureceram para mim, era o próprio coração de Deus. E quando eu comecei a ir entendendo isso, as coisas foram tão mais leves. E elas começaram a fluir. Nós queremos uma sala de oração. Nós queremos uma família diferente. Nós queremos fluir em adoração. Nós queremos tantas coisas. Nós queremos um emprego melhor, nós queremos tantas coisas, não é? Mas a verdade é, se nós formos pessoas de guerra, nós não seremos aprovados. Não seremos aprovados. O Senhor resiste aos orgulhosos e soberbos, mas dá graça aos humildes. A intenção pode ser boa, meus irmãos. A intenção pode ser muito boa. Você pode ter um chamado grandioso. Deus já falou comigo, o meu chamado, o meu propósito. Mas se você e eu não formos pacificadores, não seremos habilitados a construir para o Senhor e o seu reino. Essa é a realidade para nós. Tiago 3,18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
A guerra pode até ser um ambiente de construção, mas paz é o terreno da edificação. A paz é onde se edifica as coisas. E é só quando o nosso coração está pacificado, quando a nossa alma está curada, quando os relacionamentos estão sendo alinhados, é que nós podemos ser habilitados a edificar para Deus. Essa é a realidade, esse é o evangelho. E eu quero dizer aqui, esta noite nós temos líderes aqui. Eu quero dizer para você, líder, você pode liderar, você pode guerrear, você pode avançar, mas se a sua alma não estiver pacificada, nas suas relações, não estará habilitado para edificar o que é eterno. Eu quero dizer para famílias aqui, maridos, mulheres, pais, filhos, eu quero dizer, uma casa cheia de conflito não se torna um altar de adoração para que a paz reine. Precisamos nos alinhar. Eu quero dizer para alguns ministérios aqui essa noite, podemos fazer muito para Deus, podemos trabalhar muito para Deus, mas se o nosso coração estiver carregado de rivalidade e amargura, falta de perdão, gente, deixa eu falar com vocês em nome de Jesus, um coração cheio de ofensa, vai ser como construirmos sob a areia. Nós vamos precisar, o Senhor que tem muito para derramar sobre nós, a igreja, mas nós vamos precisar traçar alguns caminhos antes. O mês passado o Senhor falou comigo especificamente, faça esse caminho aqui, vá até tal lugar, que eu achei que era impossível haver alguma transformação. E eu, Deus, por obediência, irei. E a transformação ocorreu. O Senhor quer que a gente conserte algumas coisas. Não é tempo mais de construirmos sobre a areia. A areia está, derrubando o que estamos construindo. Se a gente não permitir que o príncipe da paz reine sobre os nossos corações, a realidade é, nós não poderemos ser habilitados para construir a casa dele. A guerra pode conquistar um território, mas somente a paz edifica morada para Deus. E é quando eu e você cessarmos as nossas guerras internas e as externas também, as duas, é que nós vamos nos tornar aptos para construir para o Senhor. É quando nossas guerras internas e externas forem ali solucionadas diante do príncipe da paz, é que nós vamos poder edificar para o reino de Deus nas nossas vidas e como igreja, como corpo. Agora, algo interessante, porque o pacificador não é um bobão passivo. Ele não é passivo. Mas ele é alguém que está vencendo a guerra interior. Ele está vencendo o ódio, a vingança, a falta de perdão. Ele está vencendo o ego, ele está vencendo a divisão. Ele está levando reconciliação para os outros. Esse é o pacificador. Ele está vencendo a si mesmo. Todos os dias. Com a graça do Senhor. Nós queremos muito construir algo para o Senhor. Nós queremos expandir, ministrar. Nós queremos edificar estruturas espirituais ao Senhor. Mas carregamos guerras internas não resolvidas. Quanto de mágoa há dentro de você que não foi resolvida? Hoje é dia dos pais. Talvez tenham muitos filhos aqui com mágoas do pai. Quanto de rivalidade tem dentro de mim, de você? Quanto de orgulho tem dentro de mim, de você? E Deus está dizendo, enquanto isso não for pacificado, nós não estaremos habilitados. Não estaremos. O Senhor não vai contra a sua própria palavra. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. O Senhor está aqui. E essa é uma noite onde eu sinto que o Senhor quer ministrar o seu espírito. Ele quer curar você, curar a mim, com a própria presença dEle.
Pense um pouco o quanto de falta de paz, o quanto você não tem sido pacificador. Senhor, traga a nossa memória essa noite, Senhor. Vá nas profundezas do nosso coração e mostre para nós mesmos, Senhor, como temos sido no nosso dia a dia. Senhor, seja a luz dentro do nosso interior, Pai. Nos mostre nosso comportamento, nossas ações e nossas reações, Senhor. Quando alguém nos chateia, Senhor, qual tem sido a nossa reação? Essa é uma noite. Essa é uma noite de ministração. É você e o Senhor. É você e o príncipe da paz. Essa é uma noite que, se você for bem corajoso diante do Senhor, você sairá daqui curado. Curado, transformado, enxergando as pessoas diferente. Nós somos muito zelosos. Nós somos muito zelosos. Nós temos muito zelo em fazer as coisas para o Senhor. E o Senhor não rejeita o nosso zelo, Ele recebe o seu zelo, o meu zelo. E mesmo Ele recebendo, Ele nos diz essa noite: eu não posso edificar com as mãos que ainda estão segurando a espada. O Senhor está dizendo para alguns aqui essa noite: deixe-me curar as suas guerras internas. Deixa eu colocar o bálsamo no seu coração. Deixe eu te transformar em um pacificador. O Senhor quer ministrar a você. Esqueça quem está do seu lado. Rasgue o seu coração diante do Senhor essa noite. Hoje o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está nos convidando a colocar fim às nossas guerras. O Espírito Santo de Deus está nos convidando a colocar fim às nossas guerras. Quantas coisas temos carregado em nosso coração. Quantas dores temos carregado em nosso coração. Eu não estou falando sobre guerra do pecado, porque essa nós temos que continuar lutando. Eu estou falando de guerra contra pessoas. Eu estou falando de guerras em casa. Eu estou falando de guerras contra a liderança. Eu estou falando de guerras contra o próprio Deus. Eu estou falando de guerras contra si mesmo. Nós precisamos abrir mão.
vezes empunhamos a espada da justiça própria. E pela nossa justiça própria dizemos: só vou perdoar enquanto essa outra pessoa mudar. E a nossa justiça própria diz: eu não posso liberar essa pessoa que me machucou. Eu não posso liberar essa pessoa que foi injusta comigo. A nossa justiça própria é uma espada que, quando ela insiste, muitas vezes em ter a última palavra, só para provar que está certo, o Senhor está dizendo: me entregue a sua espada. Me entregue a sua espada. Me deixe ser o seu juiz, me deixe ser a sua justiça. Você não foi chamado para viver em guerra, você foi chamado para edificar para o meu reino. Você foi chamado para edificar para o meu reino, e no meu reino a paz é a fundação. Essa é uma noite de rendição ao Espírito do Senhor, não a se render diante de homens, mas de se render diante da poderosa mão do Senhor, que pode transformar o seu e o meu coração. Se você tem algum problema no seu coração, se você ainda não é um pacificador, eu te convido a fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor, essa noite eu rendo a minha espada diante do Senhor. Reina com a tua paz no meu coração. Jesus, você é o príncipe da paz. Venha e me governe por inteiro. Me habilite essa noite a construir da forma correta. Eu rendo a minha espada diante de ti. Eu entrego a minha justiça própria aos teus pés. Reina com a tua paz no meu coração e me habilita a construir para o teu reino. Reina sobre mim, Senhor. Xaracata, te convido a ficar em pé. Reina sobre nós, Senhor. Uma nova atmosfera, Senhor. Uma nova atmosfera, Senhor. Rompa agora, Senhor, com todo lixo. Leva para longe de nós, Senhor, toda falta de perdão. Leva para longe de nós toda amargura, Senhor. Leva para longe de nós toda ofensa, Senhor. Senhor, nos levante como uma igreja limpa e pura, Senhor. Essa noite, Senhor, nos erga para ti, Senhor. Erga-nos para ti, Senhor. Erga o nosso coração diante do Senhor, Pai. Destrava tudo que está travado, Senhor, porque nós estamos entregando as nossas armas para você, Senhor. Seja o freio na nossa boca, Senhor. Seja a santidade nos nossos olhos, Senhor. Seja a voz dentro dos nossos ouvidos, Senhor. Seja os nossos pés nessa terra, Senhor. Nos santifique em toda a verdade, pois, Senhor, você é a verdade em nosso meio, Senhor. Erga essa noite, Senhor, filhos que estão quebrados com os seus pais, pais que estão quebrados com os seus filhos, Senhor. Traga restauração. Erga essa noite, Senhor, alianças quebradas no matrimônio, Senhor. Senhor, se um
perde, o outro também perde. Mas se um ganha, o outro também ganha, Senhor. Transforma casamentos essa noite, Senhor. Transforma ministérios essa noite. Somos um só corpo, um só Espírito nos move, Senhor. Nós não nos movemos independentes de Ti, Senhor. Um só corpo e um só Senhor sobre nós. Bendito é o Senhor, a nossa força. Bendito é o Senhor que nos sara de todas as nossas transgressões. Bendito é o Senhor que muda o nosso coração. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Coloque a mão assim no seu peito agora. Você decide agora tirar todo o lixo de ressentimento, ira, mágoa, retenção de perdão, atitudes torpes, tudo que trouxe impedimento na sua vida de ser bem-aventurado, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Repita comigo: Senhor, eu me limpo agora. Eu decido. Eu não quero a contenda, a ira. Eu me dispo de todas essas maldades. Eu quero renunciar à guerra. E eu quero a tua paternidade. A tua paternidade sobre a minha vida. Tua palavra diz que serei considerado teu filho, porque sou pacificador. Hoje eu declaro Jesus, meu príncipe, o príncipe da paz, o meu Senhor, tem liberdade de arrancar da minha vida toda contenda pessoal, toda guerra no meu interior, toda manifestação de guerra externa. Eu renuncio e quero Jesus governando soberanamente. Eu desejo Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus aquilo que não te agrada em nós. Agora sinta desconfortável aí na sua cadeira, desconfortável. Aumenta o soque. Recebe a presença do Espírito. Eu sinto grande presença. Eu sinto grande presença do Senhor nos restaurando. Eu sinto grande presença do Senhor gerando em nós corações humildes, mansos, gerando em nós corações pacíficos. Eu sinto o amor do Senhor pairando sobre nós. Toma, Senhor, as nossas vidas.
vidas. Diante do Senhor com humildade, nós desejamos muito, estamos totalmente liberados, disponíveis, Senhor, vulneráveis, Senhor, estamos vulneráveis à Tua presença. Marca-nos, Senhor, essa noite com a Tua presença. Marca-nos, Senhor, com a Tua presença. Queremos edificar para o Senhor. Senhor, nós queremos edificar. E temos visto, Senhor, muita frustração em nós mesmos. Mas hoje temos a compreensão que precisamos dessa posição para edificar. Ele lavala bashura lavalas. Shirele lavala 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 shirele lavalas. Shirele lavalas. Aleluia. Ele canta lavalas. Shirele lavala lavalas. Shirele lavala lavalas. Shirele lavalas. Ele canta lavashire lavas. Hoje cai por terra a hipocrisia do cristão que não vive a verdade da palavra. Que caia por terra toda hipocrisia, queridos. Xerere lava 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 lava. Xerere lava lava. Você conhece esse louvor? Libera sobre você esse renovo. Libera agora essa palavra. Hoje mais um passo de fé. Tudo que há em mim, Senhor, precisa ser mudado. Que o Senhor mude. Essa mudança, Pai. Renova no Senhor, renova, restaura no Senhor, restaura no Senhor, renova-nos, transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, transforma-nos, restaura-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Nós não queremos ser iguais, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito e restaura totalmente o nosso ser.
Espírito Santo do Senhor, nos dirigimos a Ti nessa hora. Onde havia um caos, houve paz. Queremos pedir perdão ao Senhor, como igreja. Nós fomos usados para a guerra, para a contenda, e isso não agradou o Teu coração, Senhor. Quando guardamos no nosso coração como igreja local e não fomos boas testemunhas diante do Senhor e diante dos homens, com aquilo que produzimos,